Olá, a paz do Senhor para todos. Hoje eu quero trazer um vídeo para vocês, um assunto um tanto quanto polêmico. Eu não considero polêmico não, mas muitos consideram sobre mulher ser pastora na igreja. Será que tem alguma restrição na Bíblia que proíbe? Então vamos lá, já adianto aqui que eu vou dar o meu parecer baseado na Bíblia, tá? Já adianto também que o meu parecer pode ser diferente do seu. E já falo também que ninguém é dono da verdade, tá? Só quem é dono da verdade é Deus. E se eu estiver errada, é claro que Deus vai me mostrar a verdade. Eu quero ler aqui uma passagem de Juízes, tá? Porque eu quero falar a respeito de uma mulher, a Débora. Ela foi líder, ela liderava Israel nos tempos lá dos juízes, que Israel não tinha rei ainda, só tinha juízes. Então ela liderava os hebreus, né, os israelenses lá naquele tempo. Então vamos lá, essa passagem está em Juízes, capítulo 4. Eu vou ler aqui, depois eu vou explicar, tá bom? Débora e Baraque livram Israel. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, liderava Israel naquele tempo. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quisson, a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua. Olha aqui, pessoal, essa passagem é muito interessante, muito importante, tá bom? Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá Cícera. E Débora se levantou e partiu Baraque para Quedes. Então, pessoal, essa passagem aqui já nos mostra, né, que Deus ali usou, levantou a Débora para liderar, para ter aí um papel de liderança. Ela liderou sim. Ela não foi só profetisa, não, porque tem muitos pastores que falam: ah, Débora só foi profetisa. Não, não, não. Eu acabei de ler aqui que ela liderava Israel. E muito importante vocês lerem a Bíblia e não serem enganados, não serem manipulados aí pelos falsos pastores, tá? Porque eles escondem, tá, pessoal? Eles escondem a verdade. Débora, ela liderava Israel e ela também era usada por Deus para entregar, né, recados de Deus aos hebreus. Então, nessa mensagem que eu acabei de ler, não Deus não proibiu a Débora, né, de liderar Israel. Ela liderava Israel e com ordem de Deus, porque Deus usou ela para entregar recados ao Baraque, que era líder da tribo de Naphtali. Ela foi uma líder, ela liderou, ela mandou, ordenou a Naphtali para ir adiante lá do ribeiro, que Deus entregaria, né, os cananeus na mão deles. No versículo aqui que eu acabei de ler, eu disse que tinha uma passagem importante, que ela disse: Sabes tu, Abaraque, que não será a honra não será tua, será minha. Ela está falando isso, pessoal, é Deus que estava usando ela, tá? Olha só que interessante essa passagem. Ela falou: Sabes tu, Baraque, que a honra não será tua, pois fique sabendo que Deus livrou Israel através, pela mão de uma mulher. Então a honra foi dela. E muitos pastores atribuem a honra a homens, né? Ao Baraque. Ainda Baraque fala, se ele fala para Débora: se tu não fores comigo, eu não irei. Eu estou falando aqui
o versículo real que fala que Deus disse para Débora, né? Ela disse, inspirada pelo Espírito Santo, que a honra foi dela, foi de uma mulher. Nessa passagem aqui já quebra todos esses obstáculos, né? Esses paradigmas aí machistas da sociedade, que mulher não pode ter cargo, não pode liderar, pode sim. Eu ainda vou falar mais um versículo aqui, que Jesus disse, ele disse o seguinte: ide, ele disse para os seus discípulos. Quem são os seus discípulos? São todos os seguidores de Jesus, homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, todos. Não é só homens, não, são todos. Ele disse: ide por todo o mundo, anunciai o evangelho, pregai o evangelho a toda, né, criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Então, pessoal, aqui Jesus não fala que anunciar, que esse ofício de anunciar o evangelho era só de homens, não, ele fala para os discípulos. Os discípulos são todos os seguidores dele. Ide, ele está ordenando, ide, somos nós, homens e mulheres, ide, anunciar o evangelho a toda criatura. Não existe na Bíblia nenhuma restrição, não, que proíbe mulher, né, de ser pastora. Eu não quero ser pastora, mas e aquelas mulheres que sentem vontade de ser pastora? Você acha mesmo que você pode impedir o agir de Deus, o ofício que Deus deu a essa mulher? Claro que não. Eu sei que muitos vão dizer, e aquela passagem do Paulo, né, que ele fala que as mulheres devem ficar em silêncio na igreja. Pessoal, nós sabemos que naquela época a cultura era outra, cultura mais fechada, as mulheres não tinham muitos direitos que tem hoje em dia, então nós devemos levar em conta aí a cultura da época. A Bíblia é um livro bem original, mas é antigo também, tá? E muitos pastores não levam em conta isso. Eles falam assim, eles citam esse versículo de que a mulher deve ficar em silêncio na igreja e não estudam essa parte cultural da Bíblia, essa parte de época da Bíblia, não estuda o contexto, não se importa, né? Então, a Bíblia foi escrita em épocas diferentes, a cultura era outra. As mulheres não tinham papel de liderança naquela época, né? De Paulo era mais fechado. Outro versículo, pessoal, que fala, acho que está em Timóteo, não me lembro bem o capítulo, mas fala assim, ele fala que as mulheres, ela se salvará dando à luz a filhos. Se formos levar isso ao pé da letra mesmo, e aí? Só vai para o céu as casadas, as solteiras vão queimar no inferno? É questão cultural, naquela época ainda existia, né? Era a cultura era muito arcaica. Eu não estou aqui, né? Não estou dizendo que os, os costumes não, eu não estou dizendo para vocês desprezarem os costumes de antigamente, não. Não é nada disso, eu só estou dizendo que vocês devem estudar a Bíblia, leve em conta o contexto cultural também, tá? Não é só o espiritual, não, o cultural também, né? Que nós sabemos que a Bíblia exige aí, ela tem vários contextos para serem estudados. Não é só o contexto espiritual, não, é o cultural também, que muitos desprezam. Se a gente for levar ao pé da letra, esse versículo mesmo que eu acabei de ler, ele não teria nenhum sentido, né? Falar que as mulheres, se nós formos levar isso, como os pastores falam a respeito desse versículo, que as mulheres devem ficarem caladas na igreja, esse versículo também, que as mulheres se salvará dando à luz a filhos. Só as casadas, então, irão para o céu? Que os pastores não falam desse versículo também? Só o que interessa para eles é aquilo que eles querem,
né, ensinar. Então, é importante, pessoal, vocês lerem a Bíblia. Lá em Efésios fala que Deus ele deu o dom a alguns para profetas, evangelistas e mestres, os pastores. O versículo não fala, ó, eu dei dom só aos homens, seres pastores, mestres, profetas. Não, o versículo engloba todos, mulheres e homens. Lá no versículo, se vocês forem ler, Efésios, acho que é Efésios capítulo 4, fala que Deus, ele deu os dons para alguns, o versículo menciona alguns profetas, evangelistas e mestres, ele não especifica o número não, se é homem ou se é mulher. Saiba de uma coisa, tá? Que você que é mulher, que tem esse desejo no seu coração de ser pastora. Eu não tenho, tá? Eu só estou falando para aquelas que têm. Saibam de uma coisa, vá em frente, tá? Não desanime porque os outros falam que é pecado, que não pode. Siga a Deus, siga o que Deus te deu, porque sabemos que Deus dá dons a todos, não só para homens, não, ele dá dons de liderança para mulheres também, tá? Porque Deus não despreza ninguém, quem despreza é os homens. Nós sabemos que Deus, ele não é homem, ele é Deus, é diferente dos homens. Não existe na Bíblia nenhuma restrição que mulher não pode ser pastora, não pode liderar. Isso não existe, é invenção humana, não sei, ou deve ser pela falta de conhecimento espiritual dos pastores, ou pelo machismo mesmo, né? Não sei, porque não faz sentido, pessoal, não faz sentido, porque a Bíblia fala que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Os pastores, eles pegam a letra e deixam o Espírito de lado. Se formos pegar a letra mesmo e ensinar o que tem na Bíblia mesmo, com base na letra, os homens aqui de hoje deveriam usar barba, porque antigamente também não era adequado um homem não usar barba. Então, por que isso também os pastores não falam? Já que eles querem ensinar tudo, tintim por tintim, ao pé da letra, os homens também deveriam usar barbas, roupas compridas. Antigamente eles andavam assim, e antigamente, na época de Paulo, era vergonhoso o homem que não tinha barba. Já que eles querem ensinar, né, a letra apenas, isso eles deveriam ensinar também, que os homens deveriam ser barbudos. Já que é assim, vamos ensinar só a letra, só a letra. E a Bíblia fala, eu acabei de falar, que a letra mata, mas o espírito vivifica. Então, pessoal, busquem a Deus, tá? Em primeiro lugar, busquem a Deus, que ele vai falar com você, pessoal. Você que é mulher, que tem esse desejo no seu coração de liderar, de liderança, peça orientação para Deus, se ele te ouvirá.